Connosco para a análise está Luís Alves Monteiro, é presidente da Associação dos Atletas Olímpicos Portugueses. Muito bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Sei que também foi atleta olímpico em Los Angeles em 1984. Já lá vão 40 anos. Já lá vão 40 anos, mas seguramente recorda-se dessa grande aventura. É também, pegando no que dizia o Gustavo Ribeiro, é muito a ansiedade que acaba por condicionar a prestação de um atleta olímpico. Deixe-me começar por aí, porque nós de facto somos um povo um bocado esquizofrénico no que toca aos resultados. Ou deprimimos completamente porque não achamos que não conseguimos os resultados que as expectativas eram muito elevadas, ou então entramos numa euforia muito grande, agora com o Vasco Vilaça e com o Ricardo Batista, ainda bem que fizeram dois resultados fabulosos, que são diploma, como referiram. E ainda há muitos jogos para fazer, E ainda há não muitos é? jogos para correr. E de facto nós temos uma comitiva com atletas de grande valia. As expectativas foram colocadas muito altas. Nós temos cerca... E ainda estão, não estão? Ainda estão. Nós temos 5 campeões mundiais nesta comitiva. Mas pegando na sua pergunta e nas palavras do Gustavo, só para contextualizar, o Diogo Ribeiro, por exemplo, fez um tempo nos 100 metros, 48,88, que é um tempo magnífico, é excepcional, ficou em 28º lugar. Portanto, quando estamos a falar de Jogos Olímpicos, estamos a falar de um nível altíssimo. Portanto, eu não vou dizer, como o Pierre de Coubertin, que é preciso participar, mas, de facto, para chegar a este nível e chegar aos Jogos Olímpicos, os tempos de admissão são extraordinariamente elevados e a exigência é terrível. Portanto, eu quero dar os parabéns a todos os atletas olímpicos que estão em Tóquio, porque eles, de facto, merecem que o povo português lhe dê os parabéns e não merecem que os atletas peçam desculpa. Os atletas não têm que pedir desculpa. Até porque estão lá para dar o seu melhor. Estão lá para dar o seu melhor e, de facto, estas contingências acontecem e, de facto, parabéns, atletas olímpicos, estão de facto, todos os parabéns por terem acesso a uma das maiores, ou serão a maior competição do desporto mundial. E como é que, competendo a este nível, como é que um atleta lida com a pressão, por um lado, antes das provas e com a frustração quando de facto o desempenho não é aquele que esperavam e para o qual trabalharam? Pois, de facto, aí hoje fala-se muito em equipas multidisciplinares e estes atletas a este nível têm que ter acompanhamento, até acompanhamento de psicólogos, equipas de psicólogos. Eu lembro-me em 84, nós muito amadores na competição e a equipa da União Soviética, na altura a União Soviética, tinha um psicólogo a acompanhar minuto a minuto cada um dos atletas. Portanto, isto já em 84? Já em 84. Portanto, aí havia uma preocupação e é bem que haja hoje, preservando a saúde mental dos atletas. Claro, hoje fala-se muito em saúde mental, que não é uma patologia, são apenas momentos de, como disse bem, de frustração, de angústia e que têm que ser acompanhados e no fundo é tentar manter a euforia que não seja, nem vá muito para cima, nem vá muito para baixo, manter esta consistência. Isto hoje acompanha-se e a saúde mental, olha, vocês falaram aí bem, na altura até viemos aqui com a Associação dos Atletas Olímpicos falar da saúde mental, fizemos um seminário de saúde mental nos atletas de alto rendimento, já fizemos 2 seminários com a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental e é um tema muito atual e que pode, inclusive, melhorar a performance dos atletas, porque estes picos podem ser aproveitados do ponto de vista da performance. Claro, até porque nós estamos a falar que será seguramente muito difícil lidar com a frustração, porque falamos de anos de trabalho, de dedicação e de muitos sacrifícios. Sim, são 4 o ciclo olímpico, este ciclo olímpico foi menos, foram 3 anos, mas de facto são 4 anos em que nós colocamos toda a aspiração, todo o nosso empenho e entramos numa bolha competitiva que depois tem o outro reverso da medalha. Eu lembro-me que ainda há 2 ou 3 dias o Jorge Fonseca estava a falar, e este é um tema importante, por isso é que eu quero mencionar, estava a falar que tem uma expectativa muito grande, ele de facto é um campeão, já foi campeão mundial 2 vezes, já foi medalha de bronze e tem uma grande expectativa para os Jogos, mas depois também tem uma ansiedade e uma angústia muito grande de saber o que é que vai para lá dos Jogos, o que é que vai acontecer. E estamos a falar do pós-carreira. E, de facto, nós não temos uma estrutura, o nosso desporto não está estruturado, nem está planeado, como fazem estes países a 10, e a 15 e a 20 anos. E é isso que determina os resultados, não só a dimensão das comitivas. Não é só a dimensão das comitivas. Deixe-me dizer que, só para terminar este raciocínio,
a segurança que nós temos no pós-carreira também melhora a performance durante o ciclo competitivo, porque se nós sabermos que quando acabar a carreira há toda uma estrutura que nos vai apoiar, obviamente que isso melhora. Em relação a esta comitiva, falava-se muito de 73, são 73 atletas, mas nós tínhamos um plano de preparação olímpica com 164 atletas e um dos objetivos era ter 80% desses atletas nos Jogos Olímpicos. Deveríamos ter 130, tivemos 73. Isso também diminui um pouco a medida dos resultados. Mas Portugal não pode ser um país de resultados. Porque nós, se formos fazer a comparação, por exemplo, com a vizinha Espanha, com países entre 5 a 10 milhões de habitantes ou 15 milhões de habitantes na Europa, nós temos 28 medalhas e depois vamos comparar com a Bélgica, que tem 157, com a Hungria tem 500 medalhas, a Suécia tem 500 medalhas, a Bulgária tem 90 e tal medalhas. Portanto, temos só a comparação numérica com países da nossa dimensão queria logo, nós deveríamos pensar no desporto de outra forma. E como é que acha que precisamos de incentivar mais a prática disponível, nomeadamente a nossa presença em competições deste nível? Olha, Marta, esse é um ponto importantíssimo. Que tipo de apoios, não é? Nós temos 73% de inatividade física em Portugal. Portanto, se nós não cuidarmos da base e não aumentarmos a base suficientemente, que é para depois, no topo da pirâmide, saírem os tais atletas de elite, nunca vamos ter um desporto competitivo como devíamos ter. E, por outro lado, o que é que nós queremos que o desporto represente em Portugal? Queremos que o desporto represente. O desporto é um meio, não é um fim. É um meio para uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade mais moderna, uma sociedade mais solidária, etc. E a partir daí, então, criamos a aspiração. O que é que nós queremos que o desporto represente? Se nós fizermos as coisas bem feitas, com planeamento, com estratégia, depois no topo da pirâmide vão começar a sair os resultados, e os resultados, como dizem os ingleses, ganhar bem e ganhar com ética. E nós podemos fazer o mesmo. E eu acho que é isso que falta, é um bocadinho de planeamento e estratégia e alinhar todos estes atletas e federações no mesmo sentido, num propósito comum. Agora, para isso é preciso fazer escolhas. Deixa-me só dizer-lhe que a economia define os recursos como portanto, não são ilimitados. E no desporto é a mesma coisa. Nós não temos falta de financiamento, temos falta de aplicar o dinheiro no sítio certo e fazer escolhas. Para concluir, Luís, tem na sua cabeça o que é que será um bom resultado da prestação portuguesa nestes Jogos Olímpicos? Olha, eu tenho grandes esperanças que nós temos atletas como o Jorge Fonseca, que eu já mencionei, o Diogo Ribeiro nos 100 metros de mariposa. Depois temos aqueles que são quase garantias, mas a este nível nunca se sabe. Mas, de facto, o Fernando Pimenta é um atleta que está noutra dimensão estratosférica. O Pedro Pablo Pichardo. Portanto, eu seguramente quase que aposto que 2 medalhas vamos ter de certeza. Mas, a exemplo do que vimos agora, estes resultados do Vasco Vilaça e do Ricardo Batista são sobrenaturais, eles estão de parabéns. Acho que vamos ter resultados de grande valia. E agora, os objetivos não são fáceis. Nós temos 15 diplomas para atingir, do ponto de vista dos objetivos, 4 medalhas, 15 diplomas e 32 lugares nos 16 primeiros. A fasquia está elevada, veremos o que vai acontecer. A esperança também. Luís Alves Monteiro, obrigada por ter estado connosco neste SIC Notícias de manhã. Para os atletas em Paris, que de certeza absoluta que vão representar de maneira formidável as cores nacionais. E faço minhas as suas palavras.